Bom, eu comecei a escrever o livro em agosto de 2017. Eu ainda estava trabalhando no cinema, né? No meu segundo cinema, no caso. E eu ainda estava na área do Usher. Então, quando eu comecei a escrever o livro, né? Eu comecei a escrever ele no Wattpad. E ele funcionava para mim muito como um diário, né? Quem lê o livro percebe que parece ser muito um diário. Porque eu realmente eu estava contando, de uma forma ficcional, as coisas que aconteciam comigo. Então, a forma que eu descrevia como eu limpava uma poltrona, como eu varria uma pipoca no chão, como eu limpava um banheiro, um corredor, realmente eram as coisas que eu estava fazendo ao longo da semana, né? Ou já tinha feito, ou ainda ia fazer. Então, quando eu comecei a publicar os capítulos, né, no Wattpad, meio que foi como um desabafo, porque eu estava um pouco angustiado, né, de estar lá dentro. E quando eu escrevia e quando eu publicava, era meio como se eu estivesse tirando tudo que tinha dentro de mim e colocando pro mundo. Então, essa foi a sensação que eu aprendi sendo um escritor, que eu sempre tive muita coisa dentro de mim que eu não podia deixar presa dentro de mim, que eu tinha que colocar no mundo de alguma forma. E escrever foi a forma que eu encontrei. E na época, como ainda não tinha a Amazon, né, não tinha essa ideia de livro físico ou outros tipos de publicação, eu fui jogando os capítulos no Wattpad e esperando para ver o que ia acontecer. Tem muito de mim nesse livro, eu acho que tem até demais. Eu fiquei muito receoso na segunda vez que eu publiquei, né? Na segunda vez não, na terceira. Porque a primeira vez foi no Wattpad, né? Quando eu tava escrevendo em 2017. E aí eu coloquei ele de forma independente na Amazon em 2020. Só que não teve divulgação, não teve nada. E aí depois de um tempo eu tirei de publicação e agora eu tô publicando ele pela terceira vez, né? Depois de uma revisão mais aprimorada, de escrever mais coisas. E eu confesso que eu sempre tive muito medo da recepção do público com esse livro, né? Dos leitores. Não por causa da minha escrita ou por causa do enredo e nada disso, mas porque eles estão lendo basicamente sobre a minha vida, sobre as coisas que aconteciam no cinema, né? Mesmo tendo toda a parte ficcional de romance, os pensamentos dos Simas, as ações deles, as atitudes, sou totalmente eu ali dentro. Então, quando você para ler e o Simas está tendo uma crise de ansiedade, você pensa, nossa, como é sufocante estar na pele dele, ou como às vezes é tão autodestrutivo as coisas que ele fala sobre si mesmo, e você começa a se identificar com o personagem, você na verdade está se identificando comigo, porque eu sou o Simas. Eu acho que ficou muito claro para quem começou a ler e para quem principalmente me conhece. Então, quem lê o Luzes, ele lê não só uma história de amor ou uma história sobre o cinema, né, sobre o trabalho, sobre ser um jovem adulto, cheio de angústias e ansiedade, mas ele lê todas as minhas vulnerabilidades, todas as minhas inseguranças e todos os meus medos. E eu acho que foi isso que me deixou um pouco mais receoso de voltar a publicar esse livro. Bom, ele tá começando a repercutir ainda, né? Um pouco, não muito, até porque faz um mês que eu lancei ele, né? Eu ainda tô fazendo as coisas pra poder engajar o pessoal, né? Pra eles conhecerem um pouco mais da história. E ainda falta bastante livro pra sair sobre a série. Mas todas as mensagens que eu recebo, ou postagens que o pessoal me marca, dizendo o quanto gostou, o quanto se identificou com a história, isso é muito especial pra mim, porque é como eu falei, não é só um livro, sabe? É a minha história. Então, quando as pessoas gostam da minha história e gostam de mim, eu me sinto mais próximo do leitor também. E pra mim não é questão de números, sabe? Não é questão de quantas avaliações ele tem na Amazon, ou quantas páginas lidas, ou quantos seguidores eu tenho nas redes sociais. Mas é sobre as conexões que eu crio com as pessoas. Acho que isso não tem preço. O conceito das cores no Luzes, ele tem muito a ver com as emoções, né? Na faculdade, eu estudei a teoria das cores, psicologia das cores e como elas podem representar diversas coisas. Então, quando eu peguei o conceito do Luzes, eu queria aplicar essas cores a sentimentos e aplicar tudo isso a cada um dos personagens. Então, o Simas, ele é representado pelo azul, que geralmente é uma coisa calma, serena, mas também pode ser depressiva, angustiante. O Cedric é o vermelho apaixonante, mas também tem o vermelho do pai do Simas, que pode ser um vermelho mais raivoso. Tem o verde, que é a confiança, assim como o amarelo, que pode ser ganância,
ou um pouco de ambição. Então, eu tive que estudar muito sobre as cores e sobre como representar elas, né? Principalmente na junção do azul com o vermelho, que cria o roxo, que é outro sentimento que está descrito no livro, né? Que é um pouco da junção dessa melancolia, um pouco mais triste, com estar apaixonado, né? Como uma pessoa melancólica se sente quando está apaixonada. Então, é uma das coisas que eu mais gosto no Luzes, é essa psicologia das cores que tem envolvendo, né? Porque a gente vê os sentimentos dos personagens através de algo mais visível, que são as cores, que são as luzes. Então, acredito que as pessoas se identificam ainda mais com eles. Eu desejo que as pessoas absorvam toda a dor, o sentimento e a angústia que tem nesse livro, porque eu não sou um escritor que pretende escrever romances fofos, onde é tudo sobre o amor e como o amor supera tudo e como a gente pode alcançar nossos objetivos, mesmo quando parece que o mundo inteiro tá contra a gente. Porque eu sempre fui alguém muito realista e eu gosto de escrever sobre a realidade. Apesar de também gostar de escrever fantasia um pouco, né? Mas eu quero que as pessoas sintam lendo esse livro como realmente funciona a vida, né? Quando você chega aos 20, aos 19, você se torna um jovem adulto e você tem vários problemas de crise existencial ou ansiedade e você já tem um passado traumático por causa da sua família ou por causa dos relacionamentos amorosos que você teve e aí é o seu primeiro emprego, o seu primeiro relacionamento e você precisa lidar com tudo isso ao mesmo tempo. E eu acredito que as pessoas elas se identificam também, principalmente por toda essa dor, toda essa angústia. E ainda mais na época que a gente está vivendo atualmente no Brasil, né? Acho que fica muito mais fácil você se identificar com um personagem tão perdido quanto o Simas. Quanto eu era naquela época, né? Na verdade, eu ainda sou um pouquinho perdido. Mas eu acredito que hoje eu já me encontrei e me sinto bem melhor. Mas ainda tem um pouquinho dele em mim, sim. Oi, eu sou o Leblon Carter e eu acho que eu devo participar da Flip 2019 porque eu sempre busquei uma oportunidade de mostrar o meu projeto, o meu talento, né? E eu acho que não há uma ocasião melhor do que essa, do que o maior evento literário do país. E eu sei que eu não sou o melhor escritor, eu não escrevo maravilhosamente bem, eu não sou um mestre em marketing, eu também não sou mais criativo, mas eu sei que eu não sou excelente. Eu sou bom em tudo que eu faço. Eu escrevo bem, eu divulgo bem, minha criatividade é boa. Eu ainda não tô no patamar de falar que eu sou excelente no que eu faço, mas eu sei que eu sou bom. E tudo que eu preciso é de uma oportunidade pra mostrar o meu talento e mostrar que eu posso evoluir cada vez mais. E o meu objetivo não é ser só um grande escritor. Eu quero mudar o mundo com as minhas palavras. E eu acredito que eu estou no caminho certo pra conseguir. Obrigado.